O nosso tema de hoje é Ainda há tempo para o prazer. O trabalho e o mero viver estão tão bem amarrados em nossa cabeça que se tornaram praticamente inquestionáveis. Eles servem de uma ossatura que sustenta o corpo de uma sociedade de consumo e de autossuperação, enaltecida pela promessa de ascensão e a ideia de ser espiritualmente nobre, abdicar da vida em nome do sucesso. Assim, a valorização do trabalho, a despeito da vida, parece parte essencial de todo ser humano bom e do bem. Passar por cima das dores do corpo e da alma, não lhes dar ouvidos, medicalizar-se para seguir adiante, sempre mirando no sucesso e no reconhecimento, faz com que se cultive o esgotamento como a merecida premiação de superação. Mostrar as feridas de guerra com orgulho pode restaurar aquele brilho perdido de um corpo e de uma alma que meramente vivem. O que será que o medo da morte tem a ver com tudo isso? Vamos falar disso? Bem, eu queria começar a falar sobre o poder da escolha. O empreendedor de si mesmo não precisa fazer algo para obter sucesso. Ele pode fazer algo se quiser, pois ele é livre. Para isso, ele precisa de três coisas: motivação, empenho e imunidade às angústias existenciais. Para alcançar essa tríade, a pessoa precisa apagar continuamente qualquer vestígio da negatividade existencial, de modo a ficar permanentemente pronta e convencida da relevância do trabalho sobre a vida, e não, lamentavelmente, o contrário. Esse flagelo humano só pode ser funcional à base de muito remédio e procedimentos. Essa pessoa precisa se convencer recorrentemente de que a vida é uma mera oportunidade para a autossuperação e para o enriquecimento. E essa visão de mundo fomenta a necessária motivação, e a medicação cuida do resto, ou seja, de mantê-la empenhada na ação. Mas não é só isso, né, gente? Como garantir a imunidade contra as tais angústias do existir, da existência em si, para as quais não há um remédio infalível? Essa pessoa, para isso, precisa a todo custo transpor aquela última barreira que ameaça a sua trajetória de sucesso. Eu estou falando aqui daquele insólito e angustiante, imponderável, indissociável da vida em si, que é o amor simples e verdadeiro, o eros transgressor que se recusa a um mero viver. Assim, esse flagelo humano, sustentado à base de remédios insensíveis ao amor, dá um volume e uma expansão à ideia original que o motiva, que é, através do esforço pessoal, da motivação e da autossuperação constante, cada vez mais essa pessoa galga um aclive do sucesso, mantendo a engrenagem funcionando e se tornando cada vez mais petrificado para as emoções naturais da vida e do amor. Como é que a gente veio parar aqui? No livro do filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, que se chama A Sociedade do Cansaço, aliás, uma obra magnífica para entender o ser humano de hoje, o autor explora como a sociedade contemporânea transforma indivíduos em agentes de autoexploração, resultando em uma epidemia da exaustão e do burnout. Nessa sociedade, a vida em si é o que menos importa. Como é que nós somos capazes de abrir mão daquilo que a gente tem de mais precioso, o nosso corpo e a nossa alma, como territórios de uma vida plena e boa, com tudo de bom e de ruim que ela entrega, a vida em si entrega? Quais as consequências disso para a nossa vida real, corpo e mente, sacam? O que acontece? Isso nos coloca no campo científico do meu mestrado e doutorado, cujas investigações se dedicavam sempre a entender como a economia e a organização social interferem e afetam de modo indiscutível a saúde das pessoas. Então, vamos rever um pouco da nossa história durante os séculos 17 e 18, quando nós fizemos a transição de uma economia feudal para aquela baseada na produção industrial, no mercado livre, na qual a propriedade privada e a acumulação de capital e a busca pelo lucro são os principais motores. Dessa maneira, nasceu o capitalismo e, com ele, a necessidade de se ter uma força de trabalho eficiente e disciplinada,
com técnicas e instituições que possam regular a vida dos indivíduos de maneira sutil e contínua. Por que eu estou dizendo sutil e contínua? Porque a regulação de vida humana imposta pela mão brutal do soberano, que a gente estava largando, e as suas punições humilhantes desaparecem, e em seu lugar surge a sociedade disciplinar, com o poder descentralizado e as instituições como as escolas, as prisões e as fábricas responsáveis por educar e corrigir, moldando comportamentos. Isso mesmo é muito bem explicado por Han. As suas teses têm um peso incrível. Eu realmente gostaria que vocês se dessem ao luxo de ler esse trabalho. O Han argumenta que nós passamos de uma sociedade, então, disciplinar, que foi alcançada no início da formação do capitalismo, e esse termo sociedade disciplinar foi cunhado por um outro filósofo chamado Michel Foucault, para uma sociedade de desempenho, que é a nossa, cuja estrutura fez com que a coerção externa fosse substituída pela autoimposição de metas e tarefas. Sem dúvida, um novo referencial no qual os indivíduos são vistos como empresários de si mesmos, constantemente buscando melhorar e maximizar a sua eficiência e a sua produtividade, sendo disciplinados para se comportarem de maneira previsível e desejável, com técnicas de disciplina hoje que estão por aí aplicadas para criar corpos dóceis e úteis, adoecidos, eu diria, e malogrados. Esse estado contínuo de exaustão, no qual a pessoa precisa se manter apta e ativa, é a marca da sociedade de desempenho. Mas isso, claro, tem consequências trágicas. Cada vez mais as estatísticas se atualizam lá no topo, com o burnout, a ansiedade, a depressão e a falência completa do coração e do cérebro. Daí você deve estar se perguntando: como um ser humano assim, carregando tamanho, peso e dor, poderia ser ainda funcional e manter a engrenagem neoliberal girando? Pois é, gente, existe apenas uma única maneira disso acontecer. Se não houvesse uma indústria farmacêutica sofisticada, não haveria saída para esse sujeito do desempenho, pois o que ele não pode prescindir é do uso abusivo da medicação. Então, é remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para digerir, remédio para evacuar, remédio para funcionar o coração, remédio para o colesterol, remédio para pressão arterial, remédio para memória e por aí vai. A lista é infindável. A verdade é que nós estamos agonizando lentamente nessa sociedade. E eu não me surpreendo, apenas me entristeço. Porque quando eu olho o quadro de mortes no mundo, mais de 74% das mortes acontecem por doenças não comunicáveis, ou seja, aquelas doenças degenerativas e crônicas. A causa dessas doenças está comprovadamente, sem sombra de dúvida, associada ao estilo de vida e, portanto, elas poderiam ser evitadas. E isso é justamente o lamentável. Nós continuamos morrendo por elas. No Brasil, os números são ainda maiores. As mortes por doenças não comunicáveis atingem quase 83% dos casos totais dos óbitos. Estamos morrendo de doenças degenerativas cerebrais, como Alzheimer, Parkinson, doenças cardíacas isquêmicas, o famoso AVC, doença pulmonar obstrutiva crônica, infecções do trato respiratório inferior, falta de respiração, falta de compreender a respiração no corpo, por exemplo, câncer de traqueia, de brônquios e pulmão, diabetes, e nós somos atingidos impiedosamente pela ansiedade e depressão. O cenário é ruim. Nós precisamos nos empenhar em refletir e buscar mudanças desse quadro. Um caminho seria de nós nos esforçarmos a uma crítica à cultura do positivismo excessivo, tão útil à sociedade de desempenho. Na ideologia do desempenho, a angústia e a tristeza, que acontecem quase que naturalmente para quem vive uma vida de modo profundo e não apenas meramente, precisam ser aplainadas. Elas são vistas como fraqueza de caráter ou adoecimento do espírito. Contra esse mal, além da medicação, é necessário reforçar o treinamento
que busca superar a tristeza e valorizar a felicidade e o sucesso. Esse comportamento, ele é perigoso porque ele pode esconder a realidade da fadiga e do esgotamento. E claro, como ele coloca a felicidade como algo alcançável e não necessariamente coloca a tristeza como parte do processo. Esse é o problema. A consequência trágica dessa visão de mundo, desse modo de vida, além de adoecer e matar, óbvio, os números estão aí, é o extermínio da capacidade de contemplação e reflexão, fundamentais para a saúde mental e para uma vida equilibrada, como o Han fala demais sobre isso, a capacidade de refletir e contemplar. A vida plena, se ela se baseia apenas no trabalho, ela parte de um princípio de que ela só vale a pena quando o trabalho está moldado dessa maneira. Não é o trabalho servindo à vida, é o contrário. As pessoas nesse planeta não precisam se enriquecer infinitamente. Não é possível que o corpo do planeta Terra abrigue tamanha insensatez e ganância. A vida plena é cheia de altos e baixos, de fracassos e sucessos, de alegrias e dores. A vida plena não é necessariamente feliz ou triste. Ela é apenas assombrosamente simples e oscila como tudo na natureza. Então, essa arrogância de querer apagar o fluxo e as oscilações naturais da vida revela lá no fundo um medo tremendo da morte. A morte aqui no sentido simbólico da perda, do apagamento do sonho, como nos ensina Hegel em sua obra Fenomenologia do Espírito, quando ele fala daquela metáfora senhor-escravo. Hegel mostra que a verdadeira liberdade e reconhecimento não podem ser alcançadas ou alcançados através da dominação de um sobre o outro, mas sim através de uma relação recíproca, onde ambas as partes se reconhecem como autônomas e iguais. Não é isso que acontece. Para explicar melhor o quanto estamos longe dessa reciprocidade e reconhecimento, o Hegel usa a metáfora do senhor escravo. Nela, ele descreve duas consciências que se encontram e desejam ser reconhecidas como autônomas e independentes. Esse encontro leva a uma luta na qual ambas arriscam suas vidas próprias para provar sua independência e superioridade. O resultado da luta é que uma consciência se torna o senhor e a outra se torna o escravo. O escravo, através do trabalho e da mediação com a realidade, começa a desenvolver uma nova forma de autoconsciência. Ele percebe que o trabalho transforma a natureza e, ao fazê-lo, o escravo transforma a si mesmo. E aí ele começa também a perceber sua própria capacidade de moldar o mundo. O senhor, que depende do trabalho do escravo para manter seu status, se torna dependente. Por outro lado, o escravo, ao desenvolver habilidades e uma nova compreensão de si mesmo através do trabalho, começa a alcançar uma forma de autonomia. Mas, entretanto, o medo da morte leva o escravo a se submeter ao senhor. Ele se aprisiona na condição de escravo. Ele prefere a escravidão à ameaça da morte. Por isso ele se apega ao mero viver e se dedica ali, porque nessa condição e nesse esforço existe a promessa dele se tornar um dia o Senhor. A capacidade de morte é decisiva nessa história. Como diz Hegel, quem não tem a liberdade frente à morte não ousa viver. Nas palavras dele, em vez de caminhar consigo até a morte, ele permanece parado em si mesmo, dentro da morte. Você já refletiu para si quando o medo da morte te faz submeter ao poder do outro? Essa é uma reflexão importante. O que você ganharia perdendo o medo de perder algo? Como você poderia restaurar sua saúde e vida com uma dose, ainda que pequena, de prazer? Vamos pensar nisso? Até mais, gente.